Pai do Senhor, Carlos Santana, Eric Lima, Diniz, Soares Gênesis, entraram aqui. Diego, Geisa Guedes também entrou aí. Gente, resolvi gravar outro vídeo aqui rapidinho, fazer uma live bem rapidinho aqui, sobre as evidências históricas em prol do cristianismo, tá? Diniz, Pai do Senhor, diz aí como é que tá o som. Dá um retorno aí alguém, por favor. Vou gravar aqui rapidinho, a gente vai... Eu vou deixar lá gravado para vocês, tá? Fazer uma live aqui bem rapidinha. Pablo Santana, Geisa, Carlos Santana, Eric Lima, Diniz. Como é que tá o áudio aí? Pronto, o som tá bom, o Diniz já deu retorno aqui. Gente, existem alguns ateus hoje, alguns críticos do cristianismo, tá? Que fazem afirmações muito grotescas acerca de Jesus histórico, tá? E a afirmação mais grotesca é a afirmação de que Jesus não existiu, não é um personagem da história, tá bom? Jesus é o personagem mais importante da história humana, tá? Os 4 dias mais importantes da história humana, na minha concepção, estão ligados a Jesus. O primeiro dia mais importante foi o dia do nascimento de Jesus, Deus fez homem. O segundo dia mais importante foi o dia da morte de Jesus, o pecado foi expiado. O terceiro dia mais importante foi o dia da ressurreição de Jesus, a morte foi vencida. Pela primeira vez na história, alguém ressuscitou para nunca mais conhecer a morte novamente, e esse é o penhor, a esperança da igreja. E o quarto dia mais importante está de nós ao futuro, será o dia do arrebatamento da igreja, quando esse mundo vai virar de ponta cabeça, tá? Então existem críticos do cristianismo que dizem que Jesus não existiu, tá? E a gente sabe que ateus, né, ateus bem radicais como Richard Dawkins e outros, não negam a existência histórica de Jesus, tá? Então, esses ateus radicais que negam a existência histórica de Jesus são chamados ateus de aldeia, né? Esses ateus radicais que ficam gritando, que ficam de fato se exasperando, né? Querendo ganhar no grito e tal, tá? Então existem algumas evidências históricas, tá? Existem algumas evidências que estão a favor do cristianismo, tá? Existem 3 tipos de evidências a favor do cristianismo, tá bom? 3 tipos de testes sobre as evidências do cristianismo, tá bom? O teste das evidências bibliográficas, né, envolve conhecimento filológico, ou seja, o estudo e conhecimento de manuscritos antigos, tá bom? O teste das evidências internas, que envolve o conhecimento da cultura bíblica, contexto cultural, histórico, social, geográfico, linguístico, gramatical, são questões importantes nesse tipo de teste, tá? E o teste das evidências externas, que envolve o conhecimento histórico, tá? É sobre esse tipo de teste que eu quero falar aqui rapidamente com vocês aqui hoje, tá? Que é exatamente a resposta a essas pessoas que negam a existência histórica de Jesus, tá bom? Então, se Jesus de fato não tivesse existido, todos esses testes deveriam se apresentar com argumentos muito fracos, tá? Então a gente vai ver rapidamente aqui os testes das evidências externas, né? Então, como eu já mencionei, alguns ateus, né, os mais radicais, afirmam que não existe nenhuma citação acerca de Jesus fora da Bíblia, tá? E a gente pergunta, será que isso é verdade, né? Agora, se reunirmos 10 referências fora do Novo Testamento, o que teremos sobre Jesus? Tá? Se nós pegarmos 10 referências a Jesus fora do Novo Testamento, sem ser trazida do Novo Testamento, tá? Fora do Novo Testamento. O que é que a gente tem sobre Jesus? Primeiro, Jesus viveu no tempo de Tibério César, ele viveu uma vida virtuosa, realizou maravilhas, teve um irmão chamado Tiago, tá? Foi aclamado como Messias, foi crucificado a mão de Pôncio Pilatos,
foi crucificado na véspera da Páscoa judaica, trevas e um terremoto aconteceram quando ele morreu, seus discípulos acreditaram que ele ressuscitara dos mortos, seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença, o cristianismo espalhou-se rapidamente, chegando até Roma, seus discípulos negavam os deuses romanos e adoravam Jesus como Deus, tá? Quais as fontes dessa citação? O Novo Testamento? Não. As fontes. Flávio Josefo, tá? O historiador hebreu. Você pode ver isso na história dos hebreus. Tácito, que foi um historiador romano. Plínio, jovem. Flegon, Talo, Suetônio, Luciano. Luciano, inclusive, era um crítico ferrenho do cristianismo. Celso também, que foi um herege, um crítico ferrenho do cristianismo. Marabá Serapião. E, incrivelmente, o Talmud de Babilônia, gente. Talmud de Babilônia, tá? Então, Tibério César, só para a gente ter uma ideia, Tibério César, que foi um imperador da época de Jesus, é citado 9 vezes pelos relatos extrabíblicos e Jesus é citado 10 vezes. Se contarmos com a menção de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, Tibério sobe para 10, e se contarmos as fontes cristãs dos primeiros 150 anos, ficaria uma ordem de 43 para 10, né? A gente fazendo essas referências extrabíblicas, fora da Bíblia, a Jesus e a Tibério César, tá? Então a teoria de que Jesus não existiu fica injustificada, não faz sentido, né? Então eu vou mencionar aqui apenas 2 citações dessas que foi mencionada, né? A primeira aqui do Talmud de Babilônia, tá? O Talmud de Babilônia diz mais ou menos assim, está lá no Talmud de Babilônia, Sanhedrin 43a, tá? Diz assim lá no Talmud de Babilônia. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, que ia ser apedrejado por prática de magia e por fazer enganar Israel, tá? Na véspera da Páscoa judaica, tá bom? Tá lá assim, ó. Que ia ser apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo se desviar. E eles o penduraram na véspera da Páscoa, tá? Então, tá lá no Talmud de Babilônia, Sanhedrin 43a, né? Esse relato da crucificação que está no Talmud de Babilônia, tá? Está de pleno acordo com os evangelhos. Se você ler Lucas 22:1 e João 19:31, tá? Está de pleno acordo com os evangelhos, tá? Quando o Talmud de Babilônia diz lá, tá? Que Jesus foi pendurado na véspera da Páscoa judaica, tá? Completamente de acordo, a tradição é preservada. Que ele ia ser apedrejado por prática de magia. Veja, o Talmud de Jesus ia ser apedrejado por prática de magia. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12, você vai ver lá que os judeus da época de Jesus acusaram Jesus de fazer milagres pelo poder de Beelzebul, tá? Então essa tradição que foi mencionada no Evangelho, tá, de Mateus, se manteve entre os judeus críticos do cristianismo por 500 anos, até entrar no Talmud, gente, tá? E outra coisa importante que diz aqui no Talmud de Babilônia é que Jesus supostamente fez toda a nação, porque ele diz, por enganar Israel e fazer se desviar, fez toda a nação de Israel se desviar, ou seja, de acordo com o Evangelho, o ministério de Jesus atingiu toda a nação de Israel, gente. Isso é uma confirmação incrível do que o Talmud de Babilônia, que é um texto hostil, né? Que é um texto hostil, tá? Ao cristianismo, diz, tá? A outra citação que eu quero mencionar aqui é a de Plínio Jovem, né? Na Epístola 97, que era um escritor romano, tá? Ele diz: os cristãos tem como hábito reunir-se em um dia fixo antes do nascer do sol e dirigir palavras a Cristo como se este fosse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo, ou saque ou adultério, nem quebrar sua palavra, nem negar um depósito quando exigido. Após fazerem isto, despedem-se e se encontram novamente para a refeição, tá? Então, são relatos, tá? São relatos históricos que estão fora da Bíblia, que não apenas confirmam detalhes específicos que são mencionados nos evangelhos, tá? Como confirmam
de forma inequívoca a existência histórica de Jesus, tá bom? Até o Alcorão, que é de uma religião que é completamente diferente do cristianismo, até o Alcorão, no Alcorão o próprio Maomé é citado 4 vezes pelo nome e Jesus é citado 93 vezes, tá bom? Então, fica aí uma reflexão pra gente aqui, pra gente guardar. Vou deixar o vídeo salvo aqui e me despedindo aqui de vocês, gente. Paz do Senhor, fiquem com Deus e que o Senhor nos guarde aí nesta noite chuvosa, né? Que o Senhor possa nos dar vitória e que a gente possa amanhã trabalhar normalmente e ter um dia frutífero e um resto de semana abençoado. Gente, paz do Senhor, deixando o vídeo salvo aqui. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.